Se você ainda acredita que conquistar uma mulher é questão de insistir, mandar mensagem todo dia ou provar o quanto você é diferente dos outros, então você já está jogando um jogo perdido. Essa é uma verdade dura, mas necessária. A maioria dos homens foi treinada para fazer exatamente o que mais afasta a atração e depois não entende por que sempre acaba sendo ignorado, usado como apoio emocional ou deixado de lado. Aqui vai algo que quase ninguém diz claramente. Quando uma mulher realmente está interessada, você não precisa convencê-la. Você percebe. O problema é que a maioria dos homens não sabe identificar os sinais certos. Eles prestam atenção nas palavras erradas, interpretam educação como interesse e confundem silêncio com mistério. Tudo isso cria frustração, insegurança e uma sensação constante de estar sempre correndo atrás. Este vídeo não é sobre manipulação, truques baratos ou frases mágicas. É sobre psicologia feminina aplicada à vida real. É sobre entender como o comportamento de uma mulher muda quando ela começa a se envolver emocionalmente com um homem. Porque, diferente do que muitos pensam, mulheres raramente dizem diretamente o que sentem no início. Elas mostram. E mostram o tempo todo. E aqui está a parte mais controversa. Quando uma mulher gosta de você, ela age de um jeito que contradiz tudo o que ela dizia antes. Ela quebra padrões, ela faz exceções, ela se expõe mais do que gostaria. Mas como ninguém ensina os homens a observar comportamento, muitos desperdiçam essas oportunidades tentando impressionar, agradar ou forçar algo que já estava acontecendo naturalmente. Este conteúdo é para homens que querem clareza, não fantasia. Para quem está cansado de sinais confusos e quer entender quando o interesse é real e quando não é. Não se trata de pegar todas, mas de reconhecer quando uma mulher já escolheu você emocionalmente, mesmo que ainda não tenha admitido isso nem para si mesma. Se você aprender a identificar esses sinais, sua postura muda. Você para de se provar, para de se humilhar e começa a agir com mais calma, confiança e controle emocional. E isso por si só já te coloca à frente da maioria. Preste atenção, porque depois disso, você nunca mais vai enxergar o comportamento feminino da mesma forma. 1. Ela faz esforço sem você pedir. Quando uma mulher gosta de você de verdade, ela não espera ser convencida. Ela não fica sentada analisando cada mensagem como se estivesse fazendo um favor. Ela age. E isso confunde muitos homens, porque eles foram ensinados que precisam correr atrás o tempo todo. A realidade é o oposto. Quando o interesse é real, o esforço vem dos dois lados, e muitas vezes começa por ela. Esse esforço aparece em coisas simples. Ela puxa assunto sem motivo claro. Ela arruma tempo mesmo quando diz que está ocupada. Ela se adapta à sua agenda, não como submissão, mas como prioridade. E aqui está o ponto controverso. Mulheres sempre arrumam tempo para o homem que elas realmente querem. Sempre. O resto é desculpa educada. Homens que não entendem isso acabam insistindo onde não existe interesse e ignorando quando o interesse está bem na frente deles. Se você percebe que ela se antecipa, que ela tenta manter a conexão viva, que ela participa da conversa em vez de só responder, isso não é educação, é investimento emocional. E preste atenção: quando o esforço é genuíno, você não precisa cobrar. Você não precisa lembrar que existe. Você não precisa sumir para ver se ela sente falta. Ela demonstra sozinha. Isso acontece porque, na mente dela, perder você já começou a parecer uma possibilidade real. Um sinal claro disso é quando ela faz algo pensando em você sem que você tenha pedido. Pode ser enviar algo que lembrou de você, mudar um plano para te ver, ou até defender você em uma conversa com outras pessoas. Isso mostra que você já ocupa espaço emocional. Homem atento não confunde esforço com carência. Ele reconhece quando a mulher escolhe estar ali. E quando você percebe isso cedo, para de se provar e começa a se posicionar. E é exatamente aí que o respeito cresce. 2. Ela busca sua validação emocional. Quando uma mulher começa a buscar sua validação emocional, algo importante já mudou na dinâmica. Ela não quer apenas conversar. Ela quer saber o que você pensa, como você se sente e, principalmente, como você a enxerga. Isso não é insegurança aleatória, é interesse direcionado. Ela começa a perguntar sua opinião sobre decisões pessoais, sobre escolhas que antes ela não compartilharia com qualquer um. Pergunta se você acha algo certo, se você concorda, se você faria diferente. E muitos homens estragam tudo aqui, tentando agradar ou dizendo o que acham que ela quer ouvir. Esse é o erro clássico. O ponto controverso é este. Quando ela busca sua validação, você já tem influência emocional. E influência não se constrói implorando aceitação,
mas mantendo posição. Mulheres respeitam homens que têm visão própria, não homens que mudam de opinião para não perder a aprovação. Você percebe esse sinal quando ela reage às suas respostas. Quando algo que você diz muda o humor dela, a anima ou a faz refletir. Nesse momento, você deixou de ser apenas mais um e passou a ser referência emocional. Homens atentos entendem que validação emocional não é controle, é conexão. E quando você não abusa disso, quando não se empolga nem se diminui, o interesse dela tende a crescer de forma natural, porque ela sente segurança em quem sabe quem é. 3. Ela muda o comportamento perto de você. Se uma mulher age diferente quando você está por perto, isso não é coincidência. Pessoas não mudam energia à toa. Quando o interesse começa a existir, o corpo reage antes da lógica. E esse é um dos sinais mais ignorados pelos homens. Talvez ela fique mais animada, mais cuidadosa com o que diz, ou até um pouco mais nervosa. Às vezes, ela fala mais, às vezes, fala menos. O ponto não é o como, é a mudança. Quando você chega e o clima muda, você não é neutro na vida dela. Ela pode brincar mais, provocar, ou tentar parecer mais confiante do que realmente está. Pode arrumar o cabelo, mudar o tom de voz, ajustar a postura. Nada disso é consciente, é emocional. E aqui vai algo que poucos homens aceitam. Mulheres não investem energia emocional em quem não importa. Esse sinal fica ainda mais claro quando você percebe contraste. Como ela age com os outros e como age com você. Se existe diferença, existe interesse. Simples assim. O erro de muitos homens é interpretar isso como amizade e relaxar demais, ou então se empolgar e pressionar. Nenhum dos dois funciona. O equilíbrio é observar sem reagir de forma exagerada. Quando você entende que comportamento revela mais do que palavras, você começa a jogar o jogo com calma. E calma, nesse contexto, é confiança. E confiança é exatamente o que sustenta a atração ao longo do tempo. 4. Ela se abre sem medo. Quando uma mulher começa a se abrir com você sem medo, isso é um divisor de águas. Ela fala de inseguranças, de erros do passado, de coisas que não mostra para qualquer um. Isso não acontece por acaso. Abertura emocional exige confiança, e confiança não é dada a homens fracos emocionalmente. Agora vem a parte que muitos precisam ouvir. Muitos homens estragam isso tentando salvar, consertar ou bancar o terapeuta. Acorda. Ela não se abre porque quer soluções. Ela se abre porque vê em você alguém firme o suficiente para ouvir sem se perder. Se ela confia em você para mostrar vulnerabilidade, é porque você não reage com desespero, julgamento ou necessidade de aprovação. Homens inseguros usam essas informações para se apegar mais. Homens conscientes usam para entender melhor quem ela é, sem perder o próprio centro. Aqui vai a crítica direta. Se você se empolga demais quando uma mulher se abre, você comunica carência. Se você usa isso para ganhar pontos, você perde respeito. E respeito vem antes de qualquer atração duradoura. O conselho é simples, mas poucos aplicam. Escute, absorva e mantenha sua postura. Não mude quem você é para agradar. Quando você mostra estabilidade enquanto ela se expõe, você se torna raro. E homens raros não precisam correr atrás. Eles são escolhidos. 5. Ela respeita seu tempo. Quando uma mulher realmente se importa, ela respeita seu tempo. E isso é mais profundo do que parece. Não se trata apenas de chegar no horário ou avisar quando vai se atrasar. Trata-se de não brincar com a sua disponibilidade emocional. Ela não some por dias esperando que você fique ansioso. Ela não aparece só quando está entediada. Ela entende, mesmo que de forma inconsciente, que seu tempo tem valor. E aqui está o choque para muitos homens. Mulheres só respeitam o tempo de homens que respeitam o próprio tempo. Se ela aceita quando você não pode, se não faz drama, se não tenta te punir com silêncio ou joguinhos, isso mostra maturidade emocional. Mostra que ela não precisa te controlar para se sentir segura. E isso é raro. Agora, a crítica necessária. Muitos homens treinam mulheres a desrespeitarem seu tempo. Respondem imediatamente sempre, cancelam compromissos pessoais, vivem disponíveis, depois reclamam quando são tratados como opção. Acorda. Você ensina como deve ser tratado. Quando ela percebe que você tem vida, propósito e limites claros, e ainda assim escolhe estar ali, isso é interesse real. Ela não compete com seu tempo, ela se encaixa nele. Homens que entendem isso não imploram atenção. Eles observam, e quando veem respeito, sabem que ali existe algo sólido, porque a atração passa, mas respeito sustenta tudo que vem depois. 6. Ela demonstra ciúmes de forma sutil. Quando uma mulher sente ciúmes, mas tenta disfarçar, isso revela muito mais do que qualquer declaração direta. Ela não faz cena, não acusa, não confronta.
Ela observa. Ela faz comentários leves. Ela muda o tom. E esse é um sinal claro de envolvimento emocional. Pode ser uma pergunta casual sobre outra mulher, um comentário aparentemente inocente, um silêncio estratégico, nada exagerado. Porque quando o sentimento começa a existir, ela não quer parecer vulnerável demais. Ela testa. E esses testes não são jogos infantis, são tentativas de entender o espaço que ela ocupa na sua vida. Aqui vai o ponto que muitos homens erram. Eles provocam ciúmes, achando que isso aumenta a atração. Isso é imaturidade. Ciúme excessivo cria insegurança, não desejo. Quando ela demonstra de forma sutil, o melhor movimento é manter a calma e não alimentar fantasias. Homens seguros não explicam demais nem se justificam. Eles seguem firmes. E isso, paradoxalmente, aumenta o interesse. Porque segurança emocional é mais atraente do que qualquer provocação. Se ela sente ciúmes, é porque existe medo de perder. E ninguém teme perder algo que não valoriza. Entender isso faz você parar de jogar contra si mesmo e começar a agir como alguém que sabe o próprio valor. 7. Ela lembra de detalhes pequenos. Quando uma mulher começa a lembrar de detalhes pequenos sobre você, isso não é memória boa, é atenção emocional. Ela guarda coisas que você disse sem importância aparente. Um gosto pessoal, uma história antiga, algo que você mencionou uma vez e nunca mais repetiu. Isso acontece porque, emocionalmente, você já está presente na mente dela. Mulheres não registram detalhes de homens que são irrelevantes. Simples assim. O cérebro prioriza o que importa. Então, quando ela lembra do seu café preferido, de um problema que você comentou semanas atrás ou de algo que te incomoda, isso mostra investimento silencioso. O erro de muitos homens é subestimar isso ou reagir como se fosse normal. Não é. Isso significa que, quando você não está por perto, ela ainda pensa em você. E pensar leva a sentir. Sentir leva a se envolver. Aqui vai o alerta. Não confunda isso com obrigação. Ela faz porque quer, não porque deve. E quando você começa a exigir esse tipo de atenção, você quebra o encanto. O valor está na espontaneidade. Homens conscientes percebem esses sinais e não se emocionam demais. Eles reconhecem, valorizam internamente e seguem firmes. Porque quando você mantém sua postura, esses pequenos gestos tendem a aumentar. Detalhes são invisíveis para quem não importa. Se ela lembra, você importa. E isso diz mais do que qualquer "eu gosto de você" jogado ao vento. 8. Ela investe mais do que fala. Quando uma mulher investe mais em atitudes do que em palavras, esse é um dos sinais mais fortes de interesse real. Ela não fica prometendo, não faz grandes declarações, não cria discursos emocionais. Ela simplesmente faz. E homens inteligentes sabem que a ação sempre vence discurso. Ela aparece, ela ajuda, ela participa, ela se envolve na sua vida de forma prática. Pode ser algo simples, como estar presente quando você precisa, ou algo maior, como adaptar planos para estar com você. Isso mostra comprometimento emocional, mesmo que ela nunca diga isso em voz alta. Aqui vai a parte que muitos homens precisam ouvir. Mulheres falam quando estão confusas, agem quando estão decididas. Se ela age, você já saiu da zona da dúvida. O problema é que muitos homens ignoram isso porque estão esperando ouvir exatamente o que querem. Outro erro comum é tentar forçar palavras que ainda não vieram. Quando você pressiona por definição, você quebra o ritmo natural. Interesse verdadeiro cresce quando existe espaço, não cobrança. Homens seguros observam comportamentos, não promessas. Eles entendem que investimento é silencioso. E quando percebem isso, não se apressam nem recuam. Apenas continuam sendo consistentes. Se ela está investindo sem alarde, é porque emocionalmente você já faz parte da equação. E quem age assim não está brincando. 9. Ela quer fazer parte da sua rotina. Quando uma mulher começa a querer fazer parte da sua rotina, o interesse já passou do superficial. Não é mais só sair, conversar ou trocar mensagens. Ela quer estar incluída no seu dia a dia. Ela pergunta como foi seu dia. Se interessa pelos seus horários, pelos seus hábitos, pelo que você faz quando não está com ela. Isso mostra que, na mente dela, você já não é um evento isolado. Você é parte da vida. Ela começa a se encaixar naturalmente, sem forçar. Às vezes é um bom dia constante. Às vezes é querer te acompanhar em algo simples. Nada grandioso, mas frequente. Aqui vai o ponto crítico. Muitos homens veem isso como garantia e relaxam demais. Errado. Interesse cresce quando existe continuidade com mistério, não quando tudo vira previsível. Incluir não significa se fundir. Ela querer fazer parte da sua rotina não é convite para você abandonar sua vida. Pelo contrário, é exatamente porque você tem uma vida que ela quer estar nela. Homens que perdem o próprio ritmo para agradar perdem valor.
O movimento certo é permitir presença sem perder direção. Você mantém seus compromissos, seus objetivos e ainda assim abre espaço. Isso comunica maturidade emocional. Quando ela escolhe estar na sua rotina, ela não está apenas interessada, ela está considerando permanência. E isso muda tudo. 10. Ela não tenta te impressionar. Quando uma mulher para de tentar te impressionar, é porque ela já se sente confortável sendo quem é com você. Ela não força a imagem, não exagera histórias, não atua. Isso não é desinteresse, é o oposto. É segurança emocional. Ela ri de forma natural, fala o que pensa, não mede cada palavra. Isso acontece quando ela sente que não precisa competir pela sua atenção. E aqui está o detalhe que poucos homens entendem. Só existe conforto onde existe conexão real. Muitos homens confundem esse relaxamento com perda de atração e começam a provocar, testar ou criar distância artificial. Erro grave. Quando ela baixa a guarda, é porque confia que você não vai usar isso contra ela. Isso não significa acomodação, significa autenticidade. E autenticidade só aparece quando a pessoa sente que já foi aceita. Homens maduros não exigem performance constante. Eles valorizam verdade. E quando você se mantém firme, sem necessidade de validação, esse espaço seguro cresce ainda mais. Se ela não tenta te impressionar, é porque já sente que não precisa provar nada. E quando uma mulher chega nesse ponto, você já ocupa um lugar que muitos nunca chegam perto.